Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar mais um evento da Escola Superior do MPGO e do Grupo de Estudos Patrimônio Público, coordenada pela nossa promotora Fabiana Zamaloa. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o colega promotor René de Souza, que já é professor da nossa Escola Superior do Ministério Público, já esteve aqui presente, presencialmente, nos oferecendo o seu conhecimento em outras oportunidades, René, né? E eu mesmo já tive o prazer de estar contigo aqui participando, né? E de outros temas que você teve a oportunidade de estar aqui presente conosco. E também, René, hoje gostaria de salientar que nós temos aqui na nossa sala, aqui no ambiente do Zoom, os colegas promotores que acabaram de ingressar do Ministério Público para acompanhar este webinar. Então, aqui os nossos novos colegas, René, saiba disso aqui, que eles estão aqui acompanhando o evento essa manhã conosco aqui. Então, você tem aí os nossos novos colegas promotores, tá bem? Fabiana, sem mais delongas, eu passo a palavra para você. Olá, sejam todos bem-vindos. Quero fazer, né, um cumprimento especial aos nossos colegas que estão hoje aqui, né, nos assistindo, os novos colegas promotores, né, que tenham um bom evento, né, e uma boa participação aí. Quero agradecer muito a participação e a aceitação do convite pelo Dr. René, para compartilhar aqui os seus conhecimentos, né, e discutir aqui conosco um tema que, embora muito importante, tem sido muito árido para nós, né, doutor René? É um tema que tem gerado muita divergência doutrinária, jurisprudencial estão se iniciando as primeiras decisões acerca da questão. Enfim, é um tema que está realmente, que necessita, né, de debate, de discussões, para que nós possamos chegar a conclusões que possam realmente tornar esse instituto algo efetivo na nossa atuação. Dr. René Duós Souza, ele é mestre em Direito e Políticas Públicas, Estado e Desenvolvimento pelo Unicelp, promotor de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso, membro auxiliar do CNMP e membro da International Association of Prosecutors. Dr. René, sem mais delongas, passo a palavra para você, para suas considerações. Bom dia a todos, bom dia Marcelo, uma alegria revê-lo, meu amigo. Estive aí em Goiás em algumas oportunidades, sempre muito bem recebido. Tenho o MP de Goiás realmente como um MP irmão, composto por vários colegas valorosos, colegas que gostam de trocar ideias, com quem converso e convivo, né, diariamente. Já convivi bastante com Marcelo Freitas, com o Lauro Machado Nogueira, com quem trabalhei no Conselho Nacional, sendo membro auxiliar dele na Unidade Nacional de Capacitação. Trabalho atualmente com o Walter, com a Caroline Yanes. Enfim, é um Ministério Público recheado de membros bastante valorosos e tenho você e todos os colegas aí de Goiás em alta conta, né? Realmente um Ministério Público que inspira o Brasil pela sua organização. E esse trabalho, Marcelo, eu dizia a você há pouco, e isso não é qualquer tipo de exagero da minha parte, o trabalho que você vem desempenhando frente da escola realmente é invejável, no bom sentido, e exemplar, né? Você está de parabéns, porque é uma condução muito voltada à profissionalização, à capacitação dos colegas, e isso realmente é bastante produtivo para o Ministério Público Brasileiro. Estava brincando aqui, pessoal, falando para o Marcelo, que eu tenho assistido quase todos os webinários do MP de Goiás, geralmente ali durante uma pedalada, uma corrida, lavando a louça, né, fazendo aquelas atividades que a gente tem que fazer às vezes sem muita utilidade ou sem muito aproveitamento, mas nesse ponto você tem colaborado muito para o aproveitamento desse tempo. Bom, queria saudar a Fabiana Zamaloa, pessoa extremamente destemida, a atuação da defesa do patrimônio, tem se destacado no âmbito e no panorama nacional, né, Fabiana? Você está de parabéns, e isso, sem dúvida nenhuma, também inspira os colegas do Brasil todo, né? É engraçado, Fabiana, que a gente tem aí uma série de grupos, né, de WhatsApp, de aplicativos de conversas de promotores sobre diversas temáticas, e esse grupo do patrimônio é o grupo que a gente iniciou, deve ter o quê? Uns 7 anos, 8 anos,
e eu acho que me parece que é o grupo mais ativo, mais atuante, né? Dos quais eu faço parte, sem dúvida nenhuma. E isso é interessante, né? Porque mostra que realmente que os promotores de justiça gostam do tema de maneira sincera, né? E todos nós sofremos quando acontecem decisões ou retrocessos, né, legislativos sobre o assunto, e aquele grupo ali tem sido uma fonte de pesquisa, nossa, formidável, né? Que você tem participado bem legal do grupo, gosto muito das suas intervenções, e isso fica aí para todos os colegas também, caso queiram, os colegas novos, depois entrem em contato com a Fabiana para ingressarem no grupo, porque vale a pena. Bom, pessoal, o tema que nos traz aqui é um tema, estava brincando agora há pouco, né? O tema do acordo de não persecução civil, devido à falta de regulamentação precisa, ele cria um embaraço semelhante ao que nós estamos vendo na atividade científica acadêmica nacional e internacional do enfrentamento ao Covid, né? Porque nós temos uma certa memória científica do que ser feito com o vírus de gripe, mas nós não temos certeza dos caminhos a serem tomados para chegarmos a bons termos, né? É uma comparação grotesca, né? Claro, mas que não deixa de tentar introduzir a problemática que nós estamos vivendo com o acordo de não persecução civil, pessoal. É realmente um tema difícil, porque o acordo de não persecução civil, como os senhores sabem, foi inserido no artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, mas o 17A, que era um dispositivo concebido com a sua regulamentação, mais ou menos trilhando quando ele era cabível, os requisitos, os pressupostos, esse dispositivo foi vetado e nós ficamos sem uma regulamentação legal mais adequada, mais precisa. Isso tem causado, sem dúvida nenhuma, como colocou a Fabiana no início da fala, tem colocado algumas dificuldades bastante complicadas. Eu gosto de tentar dividir essa fala sobre o acordo de não persecução civil em 3 grandes temas, pessoal. Primeiro, um tema sobre a justiça consensual, e isso pode parecer uma mera introdução retórica, mas não vai ser, porque isso tem uma utilidade justamente onde eu penso que o acordo deve ser trilhado e regulamentado, eventualmente, pelos ministérios públicos. Depois nós vamos falar um pouco sobre as particularidades do acordo, sobre alguns pontos de vista do próprio processo consensual, e aí daí extrairmos algumas conclusões sobre as suas nuances, e depois nós vamos finalizar fazendo algumas colocações específicas sobre alguns temas, algumas questões mais específicas do acordo de não persecução civil. Então, mais ou menos vai ser essa a divisão com que eu pretendo falar sobre o tema, para a gente tentar chegar aí em algumas respostas ou alguns palpites, né? Como eu coloquei no meu Instagram, né? Nós não temos respostas absolutas, nós temos alguns palpites, muitas dúvidas, e nós vamos aqui tentar amadurecê-las. Bom, pessoal, para falar sobre a evolução da justiça consensual, a gente precisa lembrar que o Brasil, que o ordenamento jurídico brasileiro sempre teve uma resistência grande sobre a possível busca de soluções por meio de acordos ou por meio da justiça consensual, porque ele vigorava no Brasil uma premissa muito forte de que a proteção de interesses indisponíveis ou de interesse público, ela só podia ser feita por meio de uma atividade jurisdicional, por meio de um processo necessário, obrigatório, do qual o magistrado, o único agente político no Brasil, que estava investido na condição de dizer qual seria a melhor medida para proteger e solucionar conflitos que envolvessem interesses indisponíveis. Essa concepção, pessoal, ela guarda, sem dúvida nenhuma, um sentimento de preservação do interesse público em um único agente político, mas esta concepção acaba resvalando, acaba encontrando alguns óbices diante da própria evolução normativa que o país veio experimentando. Eu sempre gosto de fazer a seguinte comparação, quando me perguntam, mas qual será o modelo mais adequado para a solução de conflitos? Um modelo de justiça conflitiva ou um modelo de justiça consensual? Essa dúvida, ou esse questionamento passa, pessoal, por uma certa variação de concepções até filosóficas do que vem a ser justiça, né? Para dar uma ilustração desta dúvida, eu gosto de citar o dilema das flautas, que foi uma metáfora construída pelo professor Amartya Sen, um indiano prêmio Nobel da Economia, que colocava a questão sobre a seguinte perspectiva, né? Você tem 3 flautas, você tem 3 crianças e apenas uma flauta. E você precisa entregar essa flauta para uma dessas 3 crianças. Você entrega para a criança número 1, que é uma criança extremamente pobre, sem qualquer tipo de condição financeira e econômica, de modo que a flauta será o seu único brinquedo capaz de proporcionar que ela vivencie as fantasias infantis durante esse período.
Ou você entrega a flauta para a criança número 2, que é uma criança que tem um talento inato, de maneira que, de posse da flauta, ela conseguirá executar canções e músicas muito belas, de maneira a divertir a toda uma comunidade. Ou você entrega para a terceira criança, que é a criança que ela mesma, artesanalmente e manualmente, conseguiu fabricar essa flauta. A cada resposta, a cada uma dessas crianças indicativas dessa sequência, você se filia, você se ajusta a uma concepção do que vem a ser justiça. Se você entrega para a primeira criança, você realiza ideais de uma justiça retributiva. Se você entrega para a segunda criança, você se filia a uma corrente utilitarista do que vem a ser justiça. Se você entrega para a terceira criança, você realiza concepções de uma justiça mais liberal. Veja que não há resposta certa ou errada para esse questionamento. A provocação do professor Amartya Sen ela é rica, porque ela provoca nos seus ouvintes a compreensão de que, a partir de suas próprias concepções e intuições, você consegue encontrar mais ou menos uma resposta que lhe atenda esses valores e concepções pessoais. É mais ou menos o que acontece hoje com a justiça consensual. Nós encontramos fervorosos defensores de que este modelo ele é muito mais adequado para solucionar conflitos extremamente complexos, por conta da incapacidade hoje, da imorosidade do sistema de justiça, não só brasileiro, mas de todo o país ou de todo o mundo, haja visto inclusive a expansão dos modelos de justiça consensual no direito penal, mas há também aqueles ferrenhos críticos, dizendo que o acordo ele pode inspirar uma sensação, uma situação de colocação da justiça em uma posição de subjugamento ou de uma posição de pequenez diante do seu papel para a solução desses conflitos mais graves e mais tormentosos. Eu gosto também de verificar que, ou de acabar mostrando a todos que existe, sem dúvida nenhuma, para cada tipo de conflito, para cada tipo de pessoas que participam de um conflito como os colocados pela lei de improbidade administrativa, respostas multidirecionais. Nós podemos encontrar, em um determinado caso, respostas melhor construídas por meio de uma solução conflitiva, por meio de uma sentença judicial, mas também nós podemos encontrar situações que revelam-se mais adequada para a solução daquele conflito por meio de um sistema de acordos bem estruturado. De todo modo, o que nós verificamos no Brasil é uma evolução lenta, paulatina na direção da contemplação da justiça consensual, e nós temos que verificar nessa evolução justamente o desapego a essa ideia de que somente o magistrado poderia, ele, resolver conflitos que envolvam direitos indisponíveis, somente ele, o magistrado, pudesse resolver ou tutelar o interesse público de maneira adequada. Nós temos um Código de Processo Penal de 1940 que previa ou prevê a indisponibilidade da ação penal, e em razão disso, né, os acordos dentro do processo penal sempre foram muito refutados, e nós temos uma doutrina produzida durante tantos anos no Brasil refratária ao sistema de acordos, com uma exceção. Não se esqueçam que o Código de Processo Penal, mesmo na redação original, tem uma previsão de acordos nos crimes de ação penal privada, lá nos crimes contra a honra, que há um dispositivo lá dizendo que o juiz coloca querelante e querelado para a realização de uma conciliação, e realizada a conciliação, o Código de Processo Penal evita o termo, mas realizada a conciliação, o processo é arquivado. E esse arquivamento não se diz, o Código de Processo Penal não diz qual é a natureza desse arquivamento. Se é uma extinção da punibilidade, se é uma falta de interesse de agir superveniente, simplesmente menciona que o caso será arquivado. Mas de 1940 até o próximo marco legislativo brasileiro, que contempla uma solução legislativa, passa ou transcorrem-se muitos anos, né? Porque nós temos com o surgimento do termo de ajustamento de conduta, que foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, vejam, décadas que o Brasil e toda a comunidade jurídica brasileira acostumou-se com a ideia de não realização de acordos de maneira a substituir ou de maneira a solucionar determinados litígios. Depois nós tivemos a Lei 9.099, que foi o primeiro marco, o marco mais significativo no âmbito penal de soluções consensuais, embora todos nós saibamos que a transação penal e a suspensão condicional do processo foram de uma maneira construídos para abarcar situações de uma criminalidade muito menos grave, muito menos severa, talvez reservando à justiça consensual um espectro de atuação daqueles casos que a própria comunidade legislativa, o ordenamento jurídico entendeu como não sendo
mais adequados de serem solucionados pelo sistema tradicional e conflitivo. De todo modo, nós tivemos depois um avanço, a Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, previu pela primeira vez na legislação brasileira a delação premiada, ainda de forma muito embrionária, muito destinada para os crimes que estavam atormentando aquela década, que eram, sobretudo, os crimes de sequestro, de extorsão mediante sequestro. E depois nós tivemos, aí sim, um salto qualitativo, que foi a edição da Lei Anticorrupção, legislação que eu tenho até uma obra escrita, e ali foi contemplado expressamente o acordo de leniência na esfera da tutela do patrimônio público, embora o acordo de leniência já tivesse alguma projeção normativa dentro da lei anticoncorrencial, e depois, de forma muito mais significativa, o aprimoramento legislativo da colaboração premiada pela Lei de Organizações Criminosas. Neste aspecto, neste ponto, nos encontrávamos com um problema que começou a se tornar cada vez mais agudo, por conta da transversalidade da celebração de um acordo de colaboração premiada, que muitas vezes produzia provas, produzia informações que eram úteis também para o enfrentamento daquele problema na via da ação de improbidade administrativa, e o problema se tornou agudo por conta da proibição do acordo, conciliação ou transação, que estava contido no artigo 17, parágrafo 1º. Esse artigo 17, parágrafo 1º, ele foi alvo de bastante críticas ao longo dos anos, mas nós temos que contextualizá-lo com a edição original da Lei de Improbidade Administrativa, porque a lei original, a legislação original, não previa aquilo que hoje os senhores veem no artigo 12, e é quase que consenso geral de que é uma redação melhor, mas naquela ocasião, na edição original da Lei 8429, pessoal, a lei previa que a aplicação daquelas sanções previstas no artigo 12 deveriam ser feitas de forma cumulativa, todas simultaneamente. Não havia aquela possibilidade, que foi objeto de uma alteração legislativa em 2009, na Lei de Improbidade Administrativa, de que o magistrado pudesse escolher, dentre todas aquelas sanções, aquelas que se encontravam mais relacionadas ao ilícito ali praticado. E, a partir dali, a redação da legislação foi alterada, prevendo que poderiam ser aplicadas aquelas sanções isoladas ou cumulativamente. Essa alteração, pessoal, produziu digamos assim, um desenquadramento do artigo 17, parágrafo 1º, porque ele tinha uma ligação empírica, uma ligação muito forte com aquele dispositivo, porque proibir o acordo, transação e conciliação não se destinava somente, naquela altura, à proibição de celebração de acordos, de termos de ajustamento de conduta, que o seja, mas também proibia que o magistrado, durante o processo, realizasse qualquer tipo de transação judicial sobre essas sanções. Era mais ou menos também essa a finalidade desse dispositivo. Só que, como eu disse, diante da transversalidade da colaboração premiada, diante da sua profícua utilização dos últimos anos, Operação Lava Jato, dentre outras operações que ganharam notoriedade no Brasil, começou-se a perder justamente o sentido protetivo dessa proibição contida no 17, parágrafo 1º, porque aquilo que antes tinha a missão de proteger o patrimônio público, de proteger interesses indisponíveis, com toda a força normativa que isso pudesse ser feito, começou a realizar justamente resultados contrários a esta proteção. Por que a gente percebe isso? Porque o cidadão que queria celebrar um acordo de colaboração premiada, ele colocava na mesa e no balcão de negócios também a sanção da improbidade administrativa. E o argumento era pragmático, era simplório. Eu não posso fazer um acordo de colaboração premiada no crime, ter a minha pena criminal atenuada e sofrer, em razão do empréstimo das provas, para a via da improbidade administrativa, as sanções da Lei de Improbidade Administrativa com toda a sua força. Isso gerou esse enfraquecimento dessa norma do 17, parágrafo 1º. Na minha dissertação de mestrado, eu defendi a tese da transversalidade da colaboração premiada, por exemplo, para a esfera da improbidade administrativa, mediante a simétrica e proporcional transferência dos favores legais transmitidos ou celebrados no acordo de colaboração premiada. Justamente porque, naquela concepção, esse 17, parágrafo 1º tinha que ter ou sofreu uma verdadeira mutação legal para experimentar também a possibilidade de transferência desses acordos, porque nessa situação, ao invés de proteger, nós estaríamos enfraquecendo a tutela da probidade administrativa. E a transferência desses efeitos produziria justamente o fortalecimento, uma melhor proteção, uma proteção mais qualificada da probidade administrativa. Esse enfraquecimento ele se tornou perceptível de uma maneira tal que nós tivemos uma medida provisória, salvo engano, número 203 de 2015, que procurou
revogar esse dispositivo, mas depois, por conta da perda da vigência dessa medida provisória, a sua redação foi restaurada, mas evidentemente já com uma força normativa muito mais questionada. Isso levou o Conselho Nacional do Ministério Público a editar a Resolução 179, que, de uma maneira simplória, menciona sobre a possibilidade de serem feitos compromissos de ajustamento de conduta na esfera da improbidade administrativa e faz uma ressalva importante dizendo que pelo menos uma das sanções previstas na lei deveriam ser acordadas num eventual termo de ajustamento de conduta nestas situações. O que me chama a atenção nesse quadro todo evolutivo, principalmente no que se refere ao enfraquecimento do 17, parágrafo 1º, é que isso também vai ao encontro de um momento da própria legislação e decorrente do próprio pós-positivismo, a escola de pensamento predominante hoje no direito, de que houve, sem dúvida nenhuma, e este é um exemplo, o 17, parágrafo 1º é um exemplo disso, de que nós vivemos numa crise de legalidade estrita. A legalidade estrita ela não é mais capaz de resolver e de conformar todos os problemas da modernidade por conta da dinamicidade, por conta da frenética maneira de criarmos conflitos e de solucioná-los. Então, essa crise de legalidade me parece ter sido ser o elemento que nós conseguimos extrair da edição da Resolução 179, que contraria frontalmente uma lei colocada pela legislação vigente, que estava plenamente válida. E a gente consegue encontrar vários ministérios públicos após a edição do Conselho, da Resolução do Conselho Nacional, regulamentando o termo de ajustamento de conduta na esfera da improbidade administrativa, mas que não nos causa aquela sensação ou qualquer tipo de sentimento de que estaria havendo descumprimento da legislação por conta da proibição do 17, parágrafo 1º. Muito pelo contrário, o que se percebe, o que se intui da edição desses atos pelo Ministério Público é justamente um resgate ao sentido útil de uma proibição como essa não poder resultar numa desproteção do direito fundamental à probidade administrativa. E esse conflito entre acordos de colaboração premiada e a proibição do 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, eu até fiz esse resgate comparativo, me parece que ele produzia digamos assim, esse conflito entre produção de resultados melhores protetivos e infraproteção da probidade administrativa, ele parece se qualificar naquilo que o Norberto Bobbio chamou de conflito legislativo, ou conflito normativo de segundo grau, porque se opera não em face de legislações que se destinam a ser aplicadas nas mesmas situações. São legislações aplicadas em situações diferentes, porque a colaboração premiada se destina ao crime, o acordo de leniência à esfera da lei anticorrupção e a lei de improbidade administrativa à esfera da lei de improbidade administrativa. Mas o problema é que o resultado deste conflito produz situações inconciliáveis. E o professor Norberto Bobbio falou, olha, para resolver um conflito de segundo grau, são outros os mecanismos capazes de resolvê-los, e nós temos que buscar, por exemplo, na sofisticada teoria do diálogo das fontes, a composição dessas antinomias, ainda que não vigentes no mesmo patamar, destinadas, frente a legislações destinadas ao mesmo âmbito de aplicação. Bom, feita essa introdução, eu acho que eu procuro aqui resgatar como que nós viemos caminhando na direção de uma busca por um sistema de justiça consensual, e isso foi finalmente feito pela lei anticrime, quando ela introduz os dois acordos, o acordo de não persecução penal, lá no artigo 28A do Código de Processo Penal e no artigo 17, parágrafo 1º, o acordo de não persecução civil. Infelizmente, nós tivemos um problema, porque, diferentemente do acordo de não persecução penal, que procurou fazer uma regulamentação tanto quanto mais detalhada do seu âmbito de aplicação, seus pressupostos, requisitos, consequências do cumprimento, consequências do descumprimento, nós tivemos uma ausência total de regulamentação no acordo de não persecução civil por conta do veto que foi aplicado ao artigo 17A, que se destinava a esta regulamentação. A falta de regulamentação do acordo de não persecução civil criou um problema, sem dúvida nenhuma, e o primeiro deles é qual é exatamente a natureza deste acordo contemplado pela Lei de Improbidade Administrativa. Nós estamos diante de um novo ou um outro modelo de termo de ajustamento de conduta, nós estamos diante de um acordo substitutivo, entendido aqui como um acordo em que se aplica ou medidas ou sanções equivalentes a colocadas ou previstas na legislação, ou mesmo a aplicação dessas sanções pelo próprio acordante, pelos próprios acordantes,
Ou nós estamos diante de um acordo premial, semelhante ao acordo de leniência ou acordo de colaboração premiada? A falta dessa regulamentação produz tantas dúvidas que nós não sabemos exatamente qual é o caminho a ser seguido. E nós temos agora, exatamente nesta quadra, uma regulamentação híbrida feita por vários ministérios públicos que caminham em busca de uma regulamentação mais adequada e que muitas vezes navegam justamente nessa porosidade dessa natureza jurídica desse instituto. Nós temos, por exemplo, um modelo concebido agora recentemente pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que contemplou um acordo substitutivo, né, digamos assim. Por que um acordo substitutivo? Porque ele se substitui a decisão, a sentença judicial, a solução do conflito é colocada por meio deste acordo e, diferentemente de outros modelos, neste acordo do Ministério Público do Estado de São Paulo, os próprios acordantes fixam as próprias sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. As sanções previstas no artigo 12 são, de uma vez ou de um modo ou outro, acertadas, concertadas entre as partes, e elas passam a ser exigíveis a partir da assinatura desse acordo entre as partes. Me parece um modelo próximo ao termo de ajustamento de conduta, porém com uma dificuldade, né? Por que me parece próximo ao termo de ajustamento de conduta? Porque o próprio Ministério Público resolve o conflito no âmbito de sua atuação, em conjunto com o outro acordante, mas aplica sanções. E neste ponto, me parece que há um despregamento da própria teoria geral do termo de ajustamento de conduta, porque o termo de ajustamento de conduta, ele tem, na verdade, como fixação das medidas, das prestações obrigacionais daqui do compromissário, não exatamente sanções previstas no ordenamento jurídico, mas medidas que procuram compensar, procuram realizar obrigações de fazer ou não fazer e dar medidas capazes de restaurar o interesse difuso e coletivo violado pelo comportamento do compromissário. Mas, de todo modo, há uma semelhança, porque o próprio termo de ajustamento de conduta, a partir de si mesmo, produz esses efeitos capazes de restaurar também a probidade administrativa violada pelo sujeito que está celebrando o termo de ajustamento, o acordo de não persecução civil. Nesse modelo, nós percebemos a desnecessidade de uma homologação judicial, e nesse ponto nós temos que lembrar que isso é, de um certo modo, um ponto positivo. Lembre-se que o acordo de não persecução penal concebido pela resolução original do 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, a redação original não previa a homologação judicial, por uma razão muito simples. A mesa de negociação, sentada numa mesa de negociação para a celebração de um acordo, quanto mais agentes sentados nesta mesa, mais complexa e mais difícil é a solução consensual. Quanto menos agentes capazes de manejar os interesses a serem celebrados no acordo deste, mais fácil você consegue identificar a solução consensual adequada para o caso. Então, aquela opção feita na resolução 181, primeiro ela não previa a necessidade de atuação do Poder Judiciário, pensando exatamente na diminuição das incertezas negociais que a presença de um magistrado pode causar. Era por isso que naquela resolução, o ajuste das medidas a serem cumpridas eram feitas entre Ministério Público e acordante, pura e simplesmente. Aonde ele iria prestar, para quem ele deveria entregar a prestação pecuniária, todas essas decisões tomadas pura e simplesmente pelas partes. Veio a resolução 183, por conta de uma certa pressão decorrente das ADINs ajuizadas em face da resolução 181, e foi contemplada a homologação judicial. E aí vocês percebem que houve uma alteração, porque a resolução passa a prever que o magistrado pode, inclusive, prever a destinação das prestações prestadas ou das medidas prestadas pelo acordante, inclusive onde ele deveria prestar essas atividades. E essa é, inclusive, a redação da lei anticrime, né, do artigo 28A. Por que foi feita essa opção? Primeiro, porque o Poder Judiciário, digamos assim, de um modo geral, deveria fiscalizar os direitos fundamentais do acordante, de maneira a impedir que sejam celebrados acordos aviltantes à dignidade da pessoa humana, ou acordos que possam produzir resultados ilícitos, mas, sem dúvida nenhuma, que você amplia na mesa de negociação a concepção de outra pessoa estranha, inclusive, à negociação, porque as tratativas e as negociações de celebração de um acordo se dão entre promotor de justiça e acusado, coloquemos assim. E a participação a posterior de um outro agente político produz justamente uma espécie de traição, uma espécie de surpresa, o que enfraquece, como eu falei, a certeza
de que os ajustes celebrados, tal qual a celebração feita nas tratativas e na negociação, será exatamente aquele que deverá ser executado. De todo modo, resgatando ou voltando para o acordo de não persecução civil, a desnecessidade de homologação judicial tem esta vantagem, tem este ponto positivo, porque você diminui as incertezas negociais, você retira a possibilidade de um terceiro produzir questionamentos neste acordo, e o acordo ele pode ser avançado de uma maneira muito mais, ou pode ser executado de uma maneira muito mais fiel àquilo que foi avançado pelas próprias partes originais que negociaram. Daí, inclusive, a extração da conclusão de que o acordo de não persecução civil para esse modelo, por exemplo, o modelo do Ministério Público do Estado de São Paulo, trata-se de um título executivo judicial. Este é o modelo de acordo substitutivo feito pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mas que não comporta, ou dada justamente a falta de regulamentação hoje colocada pelo acordo de não persecução civil, tal qual feito no artigo 17, não é a única solução possível, vislumbrável, identificável. E nós podemos aqui traçar uma outra maneira de identificá-lo. Nós podemos verificá-lo como também um acordo de não persecução civil, também como um acordo não só substitutivo, como um acordo premial. A regulamentação que nós estamos discutindo no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, meu colega Marcos Brant e eu estávamos discutindo muito sobre o tema, nós tentamos ou buscaremos dar também à regulamentação do Ministério Público de Mato Grosso feições, ou um capítulo distinto com feições do acordo de leniência, já que nós vamos regulamentar o acordo de não persecução civil sob um aspecto substitutivo, para não perdermos a oportunidade, estamos também o regulamentando de maneira a contemplar um acordo de leniência. E vejam que este também é um tema importante, haja visto uma certa movimentação no Brasil atualmente, de tentar alijar o Ministério Público da participação do acordo de leniência, ou da possibilidade de celebrá-lo. Eu reconheço que a celebração do acordo de leniência, ela tem uma dificuldade, pelo Ministério Público, ela tem uma dificuldade de conformação legal um pouco maior do que o acordo de não persecução civil aqui da lei de improbidade administrativa. Por quê? Porque o acordo de leniência, ou no acordo de leniência, ele foi concebido originalmente, Marcelo, de maneira a contemplar a possibilidade de aplicação de sanções pela administração pública. E essa é uma característica que a gente tem que lembrar, que não tem o Ministério Público. O Ministério Público não aplica sanções. Aplica sanções, segundo a legislação, aquela entidade ou órgão que foi investido nessa capacidade legal. E o Ministério Público não foi investido na capacidade legal de aplicar sanções da Lei 12.846. Esse é um aspecto ou uma argumentação. Penso que ela seja superável, ela não seja absoluta. Por quê? Por uma razão muito simples. O artigo 19 da Lei Anticorrupção, depois todos podem dar uma leitura, ele contempla expressamente a ação civil que veicula a lei de anticorrupção empresarial. E lá ele prevê uma legitimidade supletiva do Ministério Público, porque no caso de não haver movimentação ou aplicação das infrações administrativas, a ação judicial que procura aplicar aquilo que a lei chama de sanções judiciais da lei anticorrupção, podem ser cumuladas nesta ação também as sanções administrativas. Ora, se a própria lei prevê que o Ministério Público pode contemplar as sanções administrativas de maneira supletiva, é porque a própria legislação reconhece a legitimidade do Ministério Público para manejar estas sanções, ao menos numa dedução de um processo judicial. Então, não me parece haver razões ou motivos tão significativos assim, capazes de alijar o Ministério Público de participar do acordo de leniência. Mas, voltando aqui ao centro do debate, me parece que a regulamentação do acordo de não persecução civil pode também contemplar a regulamentação do acordo de leniência, porque a legislação justamente não previu exatamente o que é o acordo de não persecução civil. E ao não prever, nós podemos, utilizando daquela teoria do diálogo das fontes, trazê-lo, aproximá-lo ou dividi-lo em acordos de diferentes tipos e espécies, como o acordo substitutivo e o acordo premial. Mas um outro grande segundo modelo, que penso ser adequado e bastante diferente do modelo, por exemplo, adotado pelo Ministério Público de São Paulo, também é a adoção de um acordo substitutivo. Porém, um acordo substitutivo porque substitui-se a uma decisão judicial, substitui-se a uma sentença judicial, de maneira também a compor, a resolver um conflito colocado perante a própria comunidade. Neste outro modelo, ao invés de aplicação de sanções propriamente ditas, me parece que o acordo pode contemplar a aplicação de medidas que tenham resultado prático equivalente àquelas sanções previstas
na legislação. Esse é o modelo, pessoal, do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, se vocês observarem bem, não tem ou não contempla a aplicação de sanções. Ele aplica medidas semelhantes às sanções vigentes no Código Penal, mas que não são confundidas exatamente com medidas sancionatórias. Só que vejam que a conformação, nesse caso, ela muda significativamente, porque não aplicar sanções, porque entende-se que o acordo está sendo manejado, lavrado, por quem não tem legitimidade exata para aplicar sanções, e essa legitimidade decorre de regras de competência legal, se assemelham ou produzem resultados socialmente úteis suficientes para proteger a probidade administrativa de maneira igual ou talvez até mais significativa do que a aplicação daquelas sanções previstas na Lei 8429. Mais ou menos naquela conformação feita originalmente pelo Conselho Nacional do Ministério Público ao Acordo de Não Persecução Penal, um acordo em que as partes realizam a proteção do bem jurídico violado pelaquela determinada norma de maneira igual ou até mais incisiva, mais significativa daquele bem jurídico tutelado pela norma, retirava-se a concepção, a ideia era essa, retirava-se a própria justa causa de propositura de uma ação penal, porque a obrigatoriedade da proteção daquele bem jurídico foi exercida de outro modo, e não somente por meio da postulação em juízo da condenação daquele que praticou uma infração penal. É mais ou menos o raciocínio que me parece cabível num acordo de não persecução penal substitutivo desta espécie. A tutela da probidade administrativa por meio de aplicação de medidas que impliquem um resultado prático equivalente, que impliquem em resultados socialmente úteis, podem proteger a probidade administrativa de maneira mais significativa, inclusive, do que uma sentença judicial, me parece ser o suficiente para entendermos que não há justa causa, ou trazendo para a linguagem do Código do Processo Civil, não há interesse de agir na propositura desta ação. Nesta situação, uma vez realizado, honrado o acordo, o Ministério Público promove o seu arquivamento, o arquivamento do caso, por meio do arquivamento do inquérito civil, isso fica sujeito à fiscalização posterior do Conselho Superior de cada um dos Ministérios Públicos, ou das câmaras revisionais, e aqui um ponto de divergência bastante significativo para o modelo anterior. O descumprimento do acordo neste modelo, ao invés de ensejar a construção de um título executivo que demanda pura e simplesmente um processo de execução, enseja pura e simplesmente a necessidade de restauração ao estado anterior e o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Ambos os modelos têm suas vantagens e desvantagens. Ou cada qual tem vantagens, produz desvantagens, cada um a seu modo e a seu tempo. Penso que, na verdade, a ambivalência desses modelos deságua novamente naquilo que eu mencionei antes da crise de legalidade estrita. Nós estamos vivendo hoje na teoria do direito administrativo a era da teoria da regulamentação ou da regulação. Essa teoria da regulação ela implica justamente na utilização cada vez mais de marcos infralegais capazes de dimensionar, de adequar a melhor maneira para a solução de determinadas práticas administrativas. Me parece que o devido processo consensual, que é a nota característica da justiça consensual, em que as partes autorregulam à vontade, em que a liberdade de negociar e a autonomia da vontade constrói respostas diferentes para cada um dos conflitos, comporta a variação, ou essa variação de modelos que eu acabei de mencionar. Não podemos mencionar que o Ministério Público de São Paulo caminha mal em regulamentar dessa forma, ou que outros ministérios públicos caminham inadequadamente, que um modelo é melhor do que o outro, porque essa dinâmica da justiça consensual, ela me parece permitir essa liberdade de conteúdo que os artigos ou que os acordos de não persecução civil podem conter daqui para frente. Porque, a meu ver, e isso foi uma das grandes construções contidas na minha obra, da minha dissertação de mestrado, a melhor proteção ao bem jurídico, ou seja, a melhor proteção ao direito fundamental, à probidade administrativa, deve ser feita de maneira a guiar a atuação do agente do Ministério Público, seja, inclusive, adotando por hora ou em um momento um tipo de acordo, um modelo de acordo, seja semelhante, adotando um outro modelo. A variação de situações e de respostas que a variação desses modelos pode nos causar, ao invés de emprestar insegurança jurídica, presta uma customização, presta uma particularização
para a solução desses conflitos, que me parece muito mais interessante do que engessarmos a atuação ou a pretensão de dizer qual é a melhor solução. Até porque, pessoal, no sistema de justiça consensual, as condições e interesses do réu, chamemos assim, do réu, são de grande importância para a celebração do acordo. E isso acaba resultando, inclusive, na possibilidade de nós pensarmos em aplicação de medidas, e não só de sanções, inclusive diferentes daquelas contidas no ordenamento jurídico, capazes de resolver, capazes de proteger o patrimônio público de maneira muito mais significativa do que pura e simplesmente a aplicação engessada daquelas sanções previstas na lei. Agora, é claro, eu estou aqui abrindo o conceito de possibilidades de uma justiça consensual. É claro que essa abertura ela tem que ter limites. Nós não podemos permitir que um acordo produza resultados, por meio de uma distorção dolosa, de resultados proibidos expressamente pela legislação. Por exemplo, não é possível contemplar que um sujeito possa ser simplesmente apedrejado em praça pública porque foi condenado por um determinado, ou porque praticou um determinado ato de corrupção. Um outro limite, sem dúvida nenhuma, é que o acordo de não persecução civil não possa, evidentemente, violar ou atingir direitos de terceiro. Aquilo que foi construído constitucionalmente ao longo dos anos, evidentemente que o acordo de não persecução civil também não pode violar a dignidade da pessoa humana, considerada núcleo duro de proteção constitucional intangível da personalidade humana. Nota característica principal, a meu ver, é justamente o resguardo à voluntariedade. Me parece que a construção dessas outras maneiras ou essas outras medidas capazes de proteger adequadamente e precisamente cada uma dos ilícitos praticados por um acordante devem sempre ser construídas de maneiras muito destacadamente, reveladamente, a partir da voluntariedade colocada pelo acordante. Isso me parece uma nota característica importantíssima, porque se não lembrarmos disso, os acordos poderão produzir resultados questionáveis, não? Condições questionáveis junto às instâncias de controle desses acordos. E, claro, né, as obrigações e as condições fixadas no acordo dessa maneira, eles devem manter-se amparados por aquilo que, agora lembrando um pouco aonde deságua a crise da legalidade, amparados por aquilo que se chama princípio da juridicidade, de maneira a não produzirmos medidas que encontram-se em conflito com outras normas vigentes. E aqui eu gosto de resgatar, eu até mandei isso como sugestão para o Ministério Público de Mato Grosso, existe uma medida provisória, 8999 de 2019, que regulamentou expressamente, finalmente no Brasil, a chamada transação tributária, que estava prevista no Código Tributário Nacional desde sempre, mas nunca tinha sido regulamentada no Brasil. A medida provisória, ela cria se vocês perceberem lá, algumas limitações que dizem respeito à necessidade de uma proteção do erário, que me parece condizente com um empréstimo dessas ideias normativas para um acordo, como, por exemplo, a rescisão automática do acordo, caso seja comprovado que o acordante está se valendo de terceira pessoa para o descumprimento ou para o cumprimento daquelas obrigações avançadas. Ou, por exemplo, a rescisão a partir do momento que se descobre que o sujeito manteve alguma das informações em sigilo, o que vem ao resgate da necessidade desses acordos serem celebrados com total lisura, transparência e lealdade. Bom, essas me parecem as considerações gerais sobre a possibilidade de celebrar um acordo de não persecução civil dentro desse viés ou dentro dessa conformação, dessa amplitude que a justiça consensual atualmente permite. O acordo de não persecução civil no Brasil atualmente não tem um modelo engessado, não tem um modelo pronto, mas não acho que isso seja um ponto ruim, um ponto negativo. Claro que isso cria um ambiente de relativa incerteza jurídica, e esse ambiente de incerteza jurídica sem dúvida nenhuma, nocivo para a celebração dos acordos, porque qualquer réu ou qualquer pessoa que queira celebrar um acordo, ele quer segurança jurídica de que o acordo será mantido, será honrado, mas vejo que isso também dá ou possibilita algumas vantagens, que é justamente a construção de acordos mais relacionadas às necessidades, às condições daqueles que estão na mesa de negociação. Uma regulamentação de um acordo de não persecução civil pelo Ministério Público, a meu ver, deve, pelo menos, ou exercer uma dessas opções políticas, uma opção por meio de um acordo substitutivo
que resulte na aplicação de sanções, ou, na medida do possível, um acordo substitutivo que implique na aplicação de medidas semelhantes às sanções, sempre flertando ou sempre avaliando a possibilidade de contemplar também a regulamentação a respeito do acordo de leniência, e esta modulação feita pelo Ministério Público, essa regulamentação feita pelo Ministério Público deve, a meu ver, respeitar esses limites que eu também mencionei há pouco. Bom, dita essa teoria geral, chamemos assim, passemos agora a algumas análises de algumas questões específicas. Questões específicas que têm gerado uma controvérsia muito grande, justamente por conta da falta de regulamentação, e aqui, cada uma dessas respostas, ou cada uma dessas questões, terão respostas diferentes a partir do modelo de acordo adotado por cada um dos ministérios públicos. E mais interessante, né, cada um deles com vantagens e desvantagens que tornam um pouco mais árido o trabalho de identificação de qual é o melhor modelo para um acordo de não persecução civil. O primeiro deles é a questão da homologação judicial. Como eu mencionei, o modelo adotado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo independe da homologação judicial, porque para eles o acordo deve ser celebrado pura e simplesmente pelo Ministério Público com o acordante, o filtro ou a fiscalização a respeito da atuação do promotor de justiça ficará a critério do Conselho Superior do Ministério Público, inclusive a partir do qual o acordo pode ser efetivado ou executado. E essa é uma ideia que agrada, como eu mencionei, porque elimina, como eu falei, mais um elemento de incerteza e, mais do que isso, elimina também o elemento de demora. Porque se o elemento de demora foi justamente uma das circunstâncias que levou ao desenvolvimento da justiça consensual no mundo, nós submetermos à homologação judicial, criamos justamente, ou nos equiparamos, embora seja um ato muito mais simples, né, do que o trâmite de um processo e a posterior proferimento de uma sentença, a homologação judicial pode contar com uma certa demora comum ao Poder Judiciário brasileiro. E tem uma outra questão que me parece levantar a vantagem sobre a desnecessidade de homologação judicial, que é a impossibilidade ou a possibilidade de o juiz discordar e não homologar o acordo. Se o Ministério Público faz a opção pela necessidade de homologação e o magistrado desaprova a homologação daquele acordo, nós criamos aí um imbróglio tremendo, porque não há mais solução capaz de levar aquelas vontades acordadas pelos participantes e para dentro de um processo. E aí cairíamos na necessidade pura e simplesmente de entrarmos com ação de improbidade administrativa. E há uma certa resistência no Poder Judiciário de homologações, há casos e notícias de falta de homologação, quando se fala principalmente na homologação de situações semelhantes ou até sanções mesmo com aplicação de suspensão dos direitos políticos. Os argumentos são bons de todos os lados. O argumento contrário, ou dizendo que realmente o juiz não deve homologar, é de que a sentença que leva à suspensão dos direitos políticos deve ser uma sentença condenatória e não uma sentença homologatória, mas há os argumentos contrários também, a meu ver, muito melhores e com muito mais razão, de que, evidentemente, que nesse ponto houve uma mutação legal, ao contemplar o acordo de não persecução civil, não há mais necessidade, pura e simplesmente, de uma sentença condenatória. Nós não podemos nos apegar à semântica colocada na legislação, por conta, inclusive, da criação de um novo instituto capaz de resolver esse conflito. Agora, nós temos que avaliar também as vantagens eventuais da opção daqueles que entendem que é necessária a homologação judicial. A primeira questão que me coloca é o seguinte: este é um modelo construído, por exemplo, na Justiça Penal. A Justiça Penal, tanto na transação penal, quanto na suspensão condicional do processo, quanto no acordo de não persecução penal, quanto no acordo de colaboração premiada, a legislação sempre previu a necessidade de uma homologação judicial. No primeiro momento, se justificava esta opção por conta da necessidade do magistrado ser a última instância a fiscalizar a atuação do Ministério Público. Há até doutrinadores que, a meu ver, erroneamente mencionam que o judiciário exerce, nesses casos, Marcelo, uma atuação de fiscalização do custos legis, uma fiscalização da obrigatoriedade da ação penal. Não me parece que era essa a intenção e não me parece que essa deverá ser, daqui para frente, a intenção, principalmente depois da alteração do artigo 28 da Lei Anticrime, já que a partir da nova Lei Anticrime, o arquivamento do inquérito policial das peças de informações criminais não serão mais homologadas pelo Poder Judiciário.
Essa homologação ela tem uma outra finalidade, que é a fiscalização dos direitos fundamentais do acordante. A ideia é que o Poder Judiciário zele que o acordo não, por exemplo, produza efeitos proibidos, proscritos pela Constituição. Não é possível que um acordo fira a dignidade da pessoa humana. O acordo ele deve ter o resguardo da voluntariedade. Essas situações é que são objeto dessa análise de homologação judicial. E vejam que todas essas ideias que eu mencionei me parecem que aproveitáveis, então, para a homologação judicial de um acordo de não persecução civil. Tem uma outra vantagem. Parece-me que com essa construção, você garante a interrupção da prescrição. Se nós temos uma investigação, um procedimento de improbidade administrativa, que a prescrição esteja na iminência de ocorrer, a homologação judicial garante que o descumprimento dessa medida, desse acordo, posteriormente, não leve ao naufrágio daquela pretensão, porque a interrupção da prescrição está garantida. E aí nós temos uma outra questãozinha que eu gosto de resgatar, que é o seguinte: quando surgiu aquele entendimento de que o artigo 17, parágrafo 1º, tinha sido revogado tacitamente pela Lei 13.140 de 2015, que é uma lei que trata das transações nas ações de improbidade envolvendo conflito entre entes federativos distintos, essa legislação prevê no artigo 3º expressamente a possibilidade, ou melhor, a necessidade de homologação judicial desses acordos. Então, se nós queríamos dizer que aquela legislação revogou o artigo 17, parágrafo 1º, nós não poderíamos pensar somente os dispositivos que interessavam a aplicação daqueles casos concretos, né? Nós deveríamos, então, trazer todo o regime jurídico da Lei 13.140. Como eu falei, me parece que a adoção do sistema de homologação judicial tem vantagens. A principal vantagem, a meu ver, indiscutível, interrupção da prescrição, e uma grande desvantagem, que é a criação ou a colocação na mesa de negociação de um elemento de certeza, sem contar o risco, os problemas decorrentes de um juiz que discorde das avanças contidas neste acordo homologado por ele. E, sem dúvida nenhuma, um imbróglio jurídico a partir de um indeferimento de uma homologação como essa. Nós não estou falando aqui de uma decisão judicial não transitada, estou dizendo uma decisão judicial transitada em julgado. Imagine que o juiz não homologa, o promotor ou a parte recorrem e o tribunal não aceita. Isso aqui me faz lembrar, Marcelo e Fabiana, não sei se vocês se lembram, logo em 2016, a Operação Lava Jato propõe uma das ações de improbidade administrativa contra diversos réus, e contra um dos réus, que havia sido feito um acordo de colaboração premiada praticamente isentivo das sanções, foi deduzido um pedido na ação de improbidade administrativa meramente declaratório, dizendo que as sanções negociadas no âmbito penal deveriam acobertar, deveria alijar a esfera da improbidade administrativa contra aquele réu, porque senão ele não tinha feito a colaboração premiada. A construção teórica é ótima, eu concordo com toda a construção teórica, só esquecemos de combinar com os russos, porque na hora que chegou no Poder Judiciário, o Judiciário fez... Não, a lei não permite que haja sentença meramente declaratória, de duas umas. Ou o MP emenda essa inicial, ou eu estendo esse efeito para todos os corréus. O processo foi levado para a segunda instância, e até hoje encontra-se parado, não houve julgamento definitivo. Mas veja um imbróglio. Esse imbróglio cria incertezas jurídicas. Imagine que o judiciário depois não acate esta tese. Como é que nós vamos ficar com o negociado, com o investigado que negociou com o Ministério Público? Mas você vai colocar simplesmente que houve um elemento alha, de que o judiciário não concordou com a tese, simplesmente ele não tem como honrar com aquele acordo? Me parece que este tipo de construção de ambiente de incerteza é absolutamente nocivo para a construção de um acordo de não persecução civil. Nós temos que tentar vender, ou nós temos que tentar negociar dentro de um ambiente de mais certezas jurídicas do que de incertezas. Segunda questão bastante polêmica, pessoal, a questão da legitimidade concorrente e disjuntiva. Como todos sabem, no sistema de proteção de interesses difusos, na lei de improbidade não é diferente, não existe concentração de legitimidade em apenas uma instituição, ao contrário do que acontece na esfera penal. Aliás, é por isso que a homologação do arquivamento dos procedimentos na esfera da improbidade administrativa e na esfera dos interesses difusos não é feita no Poder Judiciário. Por quê? Na esfera do Ministério Público, o arquivamento é feito na esfera do Ministério Público porque, se coloquemos assim,
uma linguagem mais popular, se o Ministério Público estiver arquivando um caso erradamente, equivocadamente, a tutela daquele bem jurídico não está não está perdida, porque os outros legitimados ainda podem ajuizar a ação. Isso não acontece no criminal. Embora, como eu falei, essa teoria toda vai acabar sendo superada com o novo artigo 28 do CPP. Bom, a legitimidade concorrente disjuntiva é um problema no acordo de não persecução civil, porque as razões do veto do artigo 17A foram ou se direcionaram justamente nessa direção de problemas. Qual foi a lebre levantada no artigo 17A? Olha, não podemos autorizar que somente o Ministério Público celebre o acordo de não persecução civil quando nós temos um sistema legal de legitimidade concorrente distintiva, e isso seria, digamos assim, uma mutilação à legitimidade colocada para esses outros entes. Não me parece que o veto tem razão, porque uma coisa seria a legitimidade para ajuizar a ação, outra coisa seria a legitimidade para a celebração do acordo de não persecução civil. Me parece que poderia simplesmente ser aprovado sem o veto à legislação, o que nós estaríamos aqui com uma discussão bastante simplificada a respeito do acordo. Mas o fato é que nós temos hoje uma legitimidade concorrente dos acordos e tanto o Ministério Público quanto o ente lesado, eventualmente, podem celebrar o acordo de não persecução civil. A legitimidade para a celebração desse acordo, está acontecendo esse problema lá na colaboração premiada, né? Porque vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal decidiu a possibilidade de celebração do acordo de colaboração premiada não somente pelo Ministério Público, mas pelas polícias judiciárias. Cria aquilo que alguns doutrinadores têm chamado, o colega Vladimir Aras, né, de dilema do carcereiro, que seria a possibilidade do sujeito procurar cada uma dessas entidades e tentar o melhor negócio possível com um abrandamento das medidas e das sanções muito oportunista à sua defesa. Isso é realmente um problema e é uma realidade, mas esse é um problema que ainda estamos aventando ou sendo aventado pura e simplesmente na esfera das tratativas. O grande problema é realmente com a celebração de um acordo de não persecução civil a quem muito pouco suficientemente capaz de proteger a probidade administrativa. Esse me parece um problema. Quais as possíveis soluções? Então, imagine que os senhores acontece uma corrupção dentro de um setor, de um órgão interno de uma prefeitura municipal, a controladoria interna do município desvenda aquele problema, instaura o procedimento e celebra um acordo de não persecução civil, restaurando, na visão dela e na concepção dela, a probidade administrativa violada por aquele ato. Só que ao tomar conhecimento desse fato, o promotor de justiça obtém a cópia do acordo e percebe que as condições ajustadas são, se não inúteis, absolutamente insuficientes para, na concepção dele, restaurar essa proteção. O que fazer numa situação dessas? Me parece que o caminho seria o seguinte: primeiro deles, os acordos podem ser revistos por meio da invocação do artigo 166 do Código Civil, visando, inclusive, a sua anulação. Mas eu até proponho uma saída um pouco mais, não sei se ousada, ou se mais sofisticada. Uma outra solução me parece que seria a celebração de um novo acordo capaz de complementar aquelas medidas colocadas no acordo original e aí sim capazes de suficientemente proteger a probidade administrativa. Ah, doutor, mas e se o acusado, o sujeito, já celebrou o acordo, o que vai levá-lo a celebrar um novo acordo? Claro, isso deve passar por meio de uma negociação, mas pela indicação de que aquele acordo insuficiente deverá ser objeto ou de uma anulação judicial ou evidentemente, ou posteriormente, por meio de uma complementação de medidas a serem postuladas junto ao Poder Judiciário, ou seja, também uma ação de improbidade administrativa complementar. E aí nós temos aquele problema, ou um problema decorrente do modelo adotado antes a respeito da homologação. Porque se o acordo original foi homologado judicialmente, a não ser que o juiz concorde com o novo acordo e a nova homologação complementar, ou ele concorde com a ação de improbidade complementar, se ele não concordar, só existe um caminho: ação rescisória em face da decisão homologatória anterior. Vejam que nós estamos aqui diante de problemas que vão ser identificados a partir de cada uma das situações vividas pelo promotor de justiça, pela atuação na defesa do patrimônio, e muito ligadas, muitas vezes,
à própria concepção e entendimento construído pelo Poder Judiciário local. Por isso que me parece, desde que eu coloquei, como eu coloquei há pouco, a construção de uma regulamentação mais ampla ou mais abrangente possível me parece ser mais adequada para essas situações. Uma outra questão que eu gostaria de colocar, cláusula mínima de sancionamento, indicando que pelo menos uma medida ou sanção deve ser aplicada nesse acordo de não persecução civil. Eu vi que isso consta na resolução 179, isso consta em algumas outras normativas feitas por alguns ministérios públicos. A resolução do Ministério Público do Estado de São Paulo, inclusive, fala que é necessário pelo menos a aplicação de 2 sanções no caso do sujeito ter praticado o artigo 9º. Me parecem serem previsões extremamente importantes. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva. Certa vez, pessoal, eu peguei um processo de improbidade administrativa julgado procedente. É raro, é muito raro, mas às vezes acontece, pessoal. Recebi um processo julgado procedente. E o sujeito, ele era uma pessoa que trabalhava em uma autarquia municipal. Ele tinha desviado alguns recursos. Pois bem, a sentença procedente condenou o funcionário público, por incrível que pareça, pasmem, a sentença de perda do cargo. Foi a única sanção aplicada. Porém, pessoal, o réu já não era mais funcionário público. O réu tinha sido exonerado. Então, vejam, com esse exemplo, eu estou querendo resgatar para os senhores a seguinte ideia. Essa medida ou sanção que deve constar no acordo deve ter um resultado real, um resultado atual na proteção daquela probidade administrativa. Nós não podemos concordar com medidas e sanções, ou negociar e aplicar medidas e sanções inúteis para a proteção do patrimônio público, do direito fundamental à probidade administrativa. E o mesmo acontece com acordos que só procuram aplicar multa civil. Eu tenho uma preocupação muito grande com acordos que só procuram aplicar multa civil. Por quê? Porque a multa civil, pessoal, se ela for aplicada em um patamar não suficientemente capaz de prevenir e reprimir a improbidade administrativa, ela acaba se inserindo naquilo que na criminologia é denominado teoria teoria da racionalidade, em que o sujeito embute na prática da infração os custos-benefícios daquela prática. Ele já coloca como índice, como um fator a ser levado em conta na prática do ilícito, os custos financeiros da prática daquele ato. Então, não é possível que um acordo tenha aplicação pura e simplesmente de multa civil, quando aquela aplicação pura e simplesmente da multa civil implique justamente numa desmoralização do sistema de proteção da probidade administrativa, uma desmoralização e uma precificação. Porque se nós investirmos simplesmente em acordos que vão resultar no pagamento de pecúnia, nós correremos o risco de criarmos um ambiente de desconfiança, de ineficiência dos acordos realizados pelo sistema de justiça. E esse ambiente de ineficiência, essa desconfiança, é absolutamente nociva para os acordantes. E isso é absolutamente necessário de termos em conta e termos alerta para evitarmos esse problema. Penúltimo ponto, e depois a gente caminha para o final. A questão da inelegibilidade. Algumas resoluções, como por exemplo a do Ministério Público de São Paulo, é a posição colocada por muitos doutrinadores, o colega Igor Pinheiro do Ceará escreve nesse sentido, né? Olha, não é possível celebrar o acordo de não persecução civil nos casos em que a eventual hipotética condenação na improbidade resultaria na inelegibilidade do artigo 64 da lei 64 de 90. Qual que é a razão desse entendimento? Olha, como o acordo não vai levar à condenação, você não vai poder gerar a inelegibilidade. E a inelegibilidade é uma garantia assegurada pela lei ficha limpa, que não pode ser desviada por meio dos acordos. Eu vejo que não há razão, não me convencem esses argumentos, porque isso também acontece com o acordo de não persecução penal, né? Celebrado o acordo de não persecução penal, o sujeito que não vai ser levado a uma sentença penal condenatória, ele não vai experimentar as eventuais inelegibilidades decorrentes dessa hipotética condenação. E nem por isso o acordo de não persecução penal deve ser impedido de ser celebrado nessas situações. Mas eu compreendo e respeito bastante esse entendimento pelo seguinte: vejo que os acordos eles precisam ser construídos de uma maneira com um crescimento, com um avanço paulatino sobre quais casos, sobre quais sanções estão sendo negociadas. É exatamente o recorte feito pelo acordo de não persecução penal.
ele não abarca todos os crimes previstos na legislação. São os crimes com pena mínima inferior a 4 anos, sem violência ou grave ameaça, tem ali os requisitos subjetivo e negativo, tem os requisitos subjetivos relacionados à ausência de antecedentes. Há uma regulamentação que demonstra que aquele que é contumaz, o sujeito que é reincidente, que praticou infrações graves, não poderá celebrar o acordo, porque nós estamos em um processo de construção de uma cultura de justiça negocial. E essa construção ela deve ser feita paulatinamente, como eu falei, de 1940 até 1990, são 50 anos de pura e simplesmente acreditar no sistema de justiça conflitivo. Então, penso que são importantes esses recortes para demonstrar que o acordo, nós temos muito tempo, nós temos muita argamassa para trabalharmos com a improbidade de pequena monta, para construirmos jurisprudência, construirmos uma cultura capaz de acomodar todas essas divergências que o acordo de não persecução civil possa eventualmente resultar. Bom, para encerrar, pessoal, e aí eu vi as perguntas dos colegas, eu queria mencionar uma questão que eu mencionei sobre o acordo de não persecução penal numa live que eu fiz recentemente pela CONAMP com o professor Suxberger. Engraçado, Marcelo, que as dúvidas relacionadas ao acordo de não persecução penal, percebam, elas estão migrando. Na medida em que o Instituto está sendo realizado e praticado, as dúvidas vão surgindo de uma maneira diferente. As primeiras dúvidas eram, olha, mas é constitucional? O sistema comporta o sistema de justiça consensual? Qual que é a diferença? A confissão ela é constitucional? A confissão não é inconstitucional? Agora nós temos um outro nicho de dúvidas e de dificuldades. Bom, é direito público subjetivo? Não é direito público subjetivo? Se o promotor negar, quais são as consequências? Lá no meu Ministério Público, o pessoal de Mato Grosso, nós estamos regulamentando um dispositivo do acordo de não persecução penal e nós perdemos um tempo danado para poder conseguir chegarmos a bom termo, que é o parágrafo 14 do artigo 28A, que é o dispositivo, Marcelo, que diz que o PGJ deve conhecer daquele espécie de recurso administrativo diante da negativa do promotor de justiça de propor o acordo de não persecução penal. Um único dispositivo cria uma dificuldade tremenda de regulamentação. E as dúvidas vão migrando. Me parece que bate à porta do Ministério Público uma questão que, se nós não nos atentarmos, aí sim, e que me preocupa razoavelmente, coloca simplesmente a perder a credibilidade do sistema de justiça consensual, que é a possibilidade do Ministério Público criar critérios, orientações, recomendações que objetivem a atuação do membro do Ministério Público, de maneira a diminuir ou afastar o subjetivismo exacerbado que um agente político possa ter. Veja que o Ministério Público do Estado de São Paulo, por exemplo, editou orientações de que não é possível celebrar acordo de não persecução penal nos crimes de racismo. São orientações muito bem-vindas, porque evitam justamente aquela situação danosa que nós temos no sistema de justiça brasileiro, diante do qual, por exemplo, há notícias disso, de que 4 juízes diferentes, o mesmo fato, importação de medicamentos do exterior, do Paraguai, por exemplo, para um juiz isso é fato atípico, para um outro juiz isso é descaminho, contrabando, para outro juiz isso é importação de medicamento ilícito, e outro juiz é tráfico de drogas. Essa multiplicidade de compreensões, pessoal, isso é inaceitável na cabeça do cidadão comum. E junto com essa inaceitação, vem um descrédito muito grande de que o funcionamento do sistema de justiça não é sério, de que isso só pode ser feito a partir de cabeça de um juiz ou de um promotor de justiça, o que retira a própria necessidade de um tratamento isonômico. Então, me parece que a próxima grande preocupação que o Ministério Público tem que ter no acordo de não persecução civil é a construção de critérios objetivos capazes de acomodar a nossa multifracionária independência funcional, dando ao Ministério Público um espírito de corpo e de unidade institucional para evitar esse tipo de atuação contraditória. A construção dessas métricas, a construção dessas guidelines são necessárias, a meu ver, para evitar
que o Ministério Público caia em descrédito por conta da atuação ilhada que a nossa independência funcional proporciona. Como eu falei, uma aplicação de um acordo de não persecução civil em um caso que, por exemplo, aplique uma sanção de perda do cargo ou de pedido que o sujeito se exonere, num caso que o cara já se exonerou, é absolutamente nociva, principalmente se outro cidadão, nas mesmas situações, celebra um acordo muito mais severo, com multa civil, com perda do cargo, com suspensão dos direitos políticos, de maneira muito mais densa para a proteção da probidade administrativa e capaz de dar uma conformação mais adequada para essa proteção. Então, pessoal, essas aí são algumas das considerações. Penso também que passa da hora do Ministério Público investir severamente na cultura da negociação, porque celebrar acordo não é a mesma coisa que postular em juízo a condenação de um sujeito na prática de um ato ilícito. A cultura da negociação envolve capacidade de negociação, envolve criatividade na construção dessas medidas capazes de proteger a probidade administrativa, e todas essas outras formas de atuação do Ministério Público reclamam, sem dúvida nenhuma, um aperfeiçoamento institucional que penso que bata a porta do Ministério Público hoje. É isso, pessoal. Vamos aqui para as questões colocadas pelos colegas, que eu tenho certeza que serão muitas. Doutor Renê, muito obrigada pelas suas colocações. Não me surpreende o brilhantismo, a pontualidade, a didática, né? Eu já ouvi falar em outras oportunidades, conheço sua obra sobre a transversalidade, né, dos acordos, inclusive eu a tenho, né, entre os meus livros. E todas as suas considerações foram muito importantes e muito pontuais, porque elas refletem exatamente toda a problemática que nós estamos vivenciando hoje. Na minha opinião, essa preocupação em maximizar a potencialidade de soluções por meio do acordo é o nosso desafio. Nós não podemos perder essa oportunidade de ter um ganho de efetividade na nossa atuação por meio dos acordos, né? E é a construção adequada, né, diante da ausência de uma regulamentação legal que nós não sabemos por quanto tempo vai durar, né, que vai nos levar a essa construção adequada, né, essa maximização, essa potencialização dos acordos na efetividade da nossa atuação no âmbito da improbidade administrativa. Eu queria fazer umas ponderações antes de passar as conclusões, as perguntas, né, e até te ouvir também sobre uma situação, o que levou, né, como você mesmo pontuou, e essa necessidade de acordos, né, no âmbito da improbidade foi claramente a morosidade do nosso sistema e a efetividade, né, diferentemente do que levou a solução consensual no âmbito penal por meio das primeiras soluções consensuais, que foi a necessidade de esvaziar presídios, né? Mas o fato é que hoje nós não temos uma regulamentação e nós temos que buscar nesse sistema, por meio desse diálogo das fontes, né, uma solução compatível com os objetivos que a gente pretende com a improbidade, né? E assim, eu tenho refletido muito, né, sobre essa solução de emprestar ao acordo essa natureza substitutiva plena de sanção, de aplicação de sanção pelo MP. É uma solução que nós estamos ávidos por ela, por conta dessa morosidade, essa falta de efetividade ao longo de tantos anos de atuação, mas, assim, vendo as situações, eu assim, não tenho segurança de que isso seja a melhor solução, né? Nós temos, né, dois modelos, né, como você disse, de solução, um que é o acordo substitutivo de sanção, e um que é um modelo de acordo premial. E, em algumas situações, inclusive no próprio Estado de São Paulo, a conjugação de ambos, né, no mesmo acordo. E eu vejo, assim, muitos problemas nessa solução, inclusive com a possibilidade de execução disso, né, porque no sistema que a gente está buscando as soluções não existe
um modelo assim em que o acordo é executado. Nem os acordos premiais, nem os acordos, né, que o Emerson chama de pura reprimenda, né? E isso pode, assim, na minha visão, fragilizar a atuação e a efetividade. Veja, né, nesses acordos que são pura reprimenda, né, que são acordos de sanção, né, eu indago qual seria a vantagem, né, e você pontuou muito, a gente tem que levar em consideração os interesses de quem está fazendo o acordo, né? Qual seria a vantagem para esse investigado de se submeter imediatamente à mesma sanção que ele vai se submeter lá na frente, né? Tem que ter uma vantagem para ele, para fazer um acordo, né? Por outro lado, qual a vantagem para a defesa do patrimônio de você negociar uma sanção simplesmente por negociar para ele aceitar naquele momento aquele acordo, se aquela sanção não é adequada para a defesa do patrimônio público. Fora que nós perdemos a grande oportunidade de estabelecer condições que muitas vezes são muito mais efetivas, né, do que a própria sanção. E um outro ponto que me causa ainda maior preocupação, que eu acho que é mais perigoso para o MP, naqueles casos que a gente conjuga, né, a cláusulas de colaboração com sanção, com uma consequência de execução daquele acordo. Havendo descumprimento da cláusula de colaboração, num acordo que tem força de título executivo e vai ser executado, com cláusula de sanção. Se você mantém a sanção integral que seria justa ao final do processo, isso não vai ser estímulo para ninguém colaborar. Se você cede e aplica uma sanção menor para a colaboração, e essa colaboração não vem, porque ela pode ter que ser praticada ao longo de um processo judicial, e ele descumpre a cláusula de colaboração, como executar uma cláusula de colaboração? E aí vai executar a sanção, porque aí já não temos mais oportunidade de propor uma ação de improbidade. Vai executar a sanção que foi abrandada porque ele ia colaborar e ele não colaborou e eu não tenho como executar a colaboração e vou ter que me contentar com a solução abrandada. Então, são essas. Eu queria te ouvir sobre essa consequência, especificamente porque é uma das consequências dessa opção de um acordo substitutivo de sanção. Veja que, assim, a conjugação aí, a meu ver, não está muito adequada, porque em nenhum sistema de justiça ou de acordos premiais, o descumprimento do acordado enseja a execução. Isso não acontece na colaboração premiada e isso não acontece no acordo de leniência. Em ambos os casos, quando o sujeito descumpre o acordo celebrado de investigação, porque o que faz ali a legislação é investir o agente privado colaborativamente com o Estado, numa atuação investigatória, partilhando com o Estado informações que o Estado não detinha antes. O descumprimento desta colaboração do sujeito, nos dois sistemas, seja pura e simplesmente a rescisão do acordo, o aproveitamento de todas as provas, e aí sim, a aplicação agora integralmente da sanção, mediante a aplicação da sanção pela esfera judicial, se for o caso, e no acordo de leniência, como é comportado e possível a aplicação das sanções na esfera administrativa, a aplicação das sanções mediante o processo administrativo de responsabilidade. Então, me parece que criar um acordo premial investigativo como título executivo judicial não é adequado. E, além do que, tem o seguinte, como é que você vai executar o sujeito ser obrigado a prestar a informação? Ele não vai ser obrigado a prestar mais a informação. Ele não vai ser mais obrigado a confirmar as declarações contidas antes. Porque todos sabem que essas obrigações do sujeito revelar os fatos só são constitucionais, só podem ser admitidas constitucionalmente, porque não há renúncia perene. Ele pode eventualmente se retratar. O que acontece com a retratação é que isso enseja uma perda de uma vantagem negociada e contratada e que cria o estímulo dele manter-se fiel ao cumprimento do acordo. Esse é o dilema dos prisioneiros, tal qual concebido na teoria dos jogos. Então, se a gente consegue colocar que o sujeito, a gente coloca que o descumprimento do acordo levará a uma execução de título executivo judicial, me parece uma construção de até inviável, do ponto de vista prático. Né?
Agora, se não for este acordo, se for um acordo pura e simplesmente substitutivo com aplicação de sanção, a execução da pena, ela tem uma vantagem, que é justamente a abreviação do processo, né? Você não tem mais o processo de conhecimento, se o judiciário acatar, ter feito a homologação e você simplesmente executar, ótimo, excelente. O problema é que cai um pouco no que você mencionou sobre os estímulos. Mas se o sujeito tem, na celebração do acordo, ele vai estar no mesmo lugar exatamente que uma sentença judicial, qual que vai ser o estímulo dele de celebrar um acordo se você não vai conseguir atenuar um pouco as sanções ou até aplicar medidas que, de um modo ou de outro, não se confundem com aquelas sanções. Aí entra um pouquinho do que eu mencionei no final, a questão do MP entender a necessidade de treinar os promotores na capacidade de negociar, na criatividade de negociar e na construção de uma solução, evidentemente, eu não posso falar melhor, mas diferente daquela dada pelo sistema de justiça conflitivo. Mas é realmente um ponto, porque um advogado ou um réu bem orientado, ele não vai celebrar acordo se aquilo não representar vantagens palpáveis. Aliás, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, a demora do Poder Judiciário lhe é favorável. Ele é um ponto favorável. Quando o acordo de não persecução penal entrou em vigor pela resolução 81, uma das grandes queixas dos colegas promotores era, olha, isso vai gerar impunidade, porque mais um acordo, não temos punição. Me parecia uma crítica vazia, porque aqueles casos daqueles crimes atingidos pelo acordo já são casos que não tem condenação. Vamos ser honestos, não vai ser. Esses casos não fazem diferença na conta do encarceramento, não fazem diferença na conta da pressão social de que há condenação ou não. O que há ali é uma política criminal do Estado tentar responder a esses casos com uma resposta um pouco mais rápida. Mas a segunda crítica era essa. Mas qual é o estímulo do sujeito em fazer um acordo de não persecução penal, quando, na grande maioria das vezes, esses casos ou são alcançados pela prescrição, ou a sentença judicial que fixa a pena restritiva de direito, ou se o sujeito fala, não quero restritivo, quero regime aberto. Regime aberto, na maioria das comarcas, é um nada. O que é o regime aberto hoje, pessoal, no Brasil? É assinar um livro na secretaria do cartório do fórum, criminal, a cada 2 meses. Então, não é um nada jurídico. Então, qual é o estímulo do sujeito celebrar um ANPP nessas situações? A resposta sempre partiu da seguinte ideia. O ANPP tem uma leve premiação, ele tem uma leve atenuação, com outro objetivo. O objetivo não é obter informações como a colaboração premiada. O objetivo é criar esse estímulo, Fabiano. Tentar estimular o sujeito a celebrar o acordo, porque a medida daquelas medidas aflitivas será menor do que a aflição causada pela sanção penal. Mas, aqui na tutela do patrimônio, como eu coloquei, as sanções a serem aplicadas pelo promotor, embora agora com o sistema de justiça consensual comportem uma redução por conta da negociação, não podem se prestar a dar respostas inúteis e irreais a essa proteção. Como eu brinquei com aquele exemplo de uma sentença judicial que decretou a perda do cargo de um sujeito que não era mais funcionário público. Pensei que, na verdade, era uma brincadeira no momento que eu vi a sentença, mas era isso mesmo. Uma sentença judicial proferida de maneira absolutamente inútil. Né? É claro que isso foi objeto de recurso. Mas essa é uma dificuldade de estímulo à celebração do acordo de não persecução civil. Claro, tirando aquelas situações do cidadão que quer fazer o acordo porque ele quer resolver logo. Existe esse cidadão? Existe cidadão que acontece. Já aconteceu comigo no próprio processo de improbidade administrativa. O sujeito me procurar, doutor, eu quero resolver logo, qual que é a minha pena? Claro, nesse caso não era agente político, né? Era terceiro beneficiado, porque o agente político sempre se preocupa com a suspensão dos direitos políticos, mas nessa outra percepção de pessoas beneficiadas, esse tipo de procura, esse tipo de tentativa de abreviar o processo sempre existiu, e nesses casos o estímulo ao acordo é muito bem-vindo. Mas muito boa a tua provocação, Fabiano. Penso que esses são pontos que nós temos que refletir, sim. Vou passar as indagações agora. Vou selecionar aquelas que não foram abordadas por você, porque tem algumas aqui que você já respondeu, até por conta do tempo. Como otimizar, essa é uma pergunta do Pedro Guimarães, como otimizar o cumprimento das condições firmadas no ANPC dentro da perspectiva da natureza do aludido instrumento como um pacto não petendo,
a fim de se evitar a sua captura pelo investigado, no sentido de utilizá-lo como método de protelação, retardamento da eventual propositura da ACP, objetivando, por exemplo, a prescrição? Perfeito, a pergunta é super inteligente, né? Por quê? Com o modelo da homologação judicial, esse problema estaria esvaziado. O juiz homologaria e a prescrição estaria interrompida. Eu vi já algumas pessoas tentando defender o seguinte: a própria lei 11.140, 11.140 de 2015, 13.140, que fala da transação dos conflitos entre entes institucionais, fala que a instauração do procedimento administrativo destinado à realização de acordos para a transação da improbidade poderia também levar à interrupção da prescrição. Não me parece ser aplicável para a Lei 8.429, mas há esse entendimento. Tá? Uma saída para essa situação, Pedro, ou ao juizamento da ação de protesto para a interrupção dessa prescrição, ou simplesmente, tal qual fazia a resolução 181 no acordo de não persecução penal, uma delimitação dizendo que, uma regulamentação dizendo que, nos casos em que a prescrição é palpável, possa ser verificada em curto espaço de tempo, nesses casos não deverá ser feito o acordo de não persecução civil, caso o modelo adotado seja o de não homologação judicial. Então, é uma medida de política institucional capaz de evitar a prescrição. Agora, veja que interessante, mesmo nesse caso, o sujeito pode ajuizar, o promotor pode ajuizar a ação, interrompe-se a prescrição com o ajuizamento da ação de acordo com as regras do CPC, e a partir dali, logo após a contestação, celebrar o acordo. Então, eventualmente, numa situação como essa, proximidade à prescrição, o promotor de justiça pode evitar a ocorrência da prescrição com o ajuizamento da ação e aproveitar as tratativas e negociações celebradas antes para realizar o ANPC no curso da ação de improbidade já ajuizada. Mas a resposta, a meu ver, ela é bifurcada. Se você entende que tem que homologar, não há problemas, porque a homologação judicial vai levar à interrupção da prescrição. Se você entende que não é necessário homologar judicialmente, não deve ser ajuizado, não deve ser feito o ANPC quando o prazo de prescricional esteja por vir, esteja perto. E isso pode realmente colocar na conta do próprio acusado, do investigado, uma espécie de atuação oportunista, porque ele celebra o acordo, descumpre e enseja a prescrição do caso. Então, o promotor de justiça, me parece, deve estar atento a essas situações para evitar que ele faça o acordo para produzir efeitos prescricionais pura e simplesmente. Uma outra indagação da Cristiane Albuquerque de Sá. Quanto aos acordos de não persecução civil, havendo descumprimento do acordo após a homologação, o prazo prescricional seria restabelecido? E aí eu só acrescento uma indagação, que é uma indagação minha. Na sua percepção, mesmo sendo um direito sancionador, a ausência de uma previsão específica no artigo 23 autorizaria a interrupção da prescrição ou suspensão com essa homologação judicial do acordo? Como que é o começo da pergunta, por favor, Fabiana? Aqui ela indaga se, havendo descumprimento do acordo após homologação, o prazo prescricional seria restabelecido. Mas, porque se houve homologação judicial, o colega vai propor só o processo de execução. Virou título executivo judicial, né? Então ele vai propor a execução judicial. Então não haverá prescrição intercorrente, não haverá esse problema. Né? Porque quando feita a homologação judicial, o modelo se torna outro. O modelo se torna de uma aplicação judicial daquelas eventuais sanções. Né? Então me parece que ele propõe a execução do próprio título executivo judicial e eventualmente restaura-se aquele entendimento de que não há prescrição intercorrente na improbidade administrativa. Vejam que este modelo da homologação judicial, ele tem essas vantagens, né? Ele tem as vantagens de, inclusive, evitar acordos levianos de outras instituições colegitimadas, ele tem a vantagem da interrupção da prescrição, ele tem a vantagem da facilidade da execução, porque nós aí estaríamos diante de um processo de um título executivo judicial. Agora, ele cria aquelas desvantagens que eu mencionei antes, como a incerteza de mais um elemento de negociação, que é a participação do magistrado, sem contar o imbróglio jurídico que pode virar diante de um indeferimento desta homologação. Uma próxima indagação
Sobre a confissão. É da Michele Ladislau. A confissão da prática do ato de improbidade constitui requisito para a realização do acordo de não persecução civil, assim como no acordo de não persecução penal? Muito boa pergunta, né? A confissão, no acordo de não persecução penal, tem até um artigo escrito, está no Conjur, depois se o pessoal quiser pode dar uma lida, sempre foi muito mal compreendido no acordo de não persecução penal, mas em resumo ela tem duas grandes funções, né? A função número 1, evitar que o MP esteja celebrando uma ANPP com uma pessoa no lugar de outra. Por isso que ela é circunstanciada. Esse advérbio, esse adjetivo, ele procura fazer com que o sujeito que esteja confessando perante o promotor de justiça, a confissão ela não serve para elemento de apoio decisório do promotor de justiça. Ele já tem que estar com a opinião delicti formada. Então, a confissão serve para o promotor de justiça contrastar. Mas quando aconteceu isso, onde é que o senhor estava? O que disse a pessoa? Serve para o promotor de justiça não celebrar um acordo com uma pessoa no lugar de outra. Serve para evitar um drible ao princípio da personalidade da pena. E além disso, aí tem uma função, digamos assim, o direito penal internacional, a grande maioria esmagadora exige confissão. Mas por quê? Porque pressupõe-se que a partir da confissão, o sujeito reconhecendo o erro, a partir do reconhecimento desse erro, ele passa a atuar de uma maneira a reverter aquela conduta equivocada. É um novo mindset, né? Uma nova postura. Isso é possível da gente trazer isso para a improbidade? É possível, porque nós temos que construir filtros, salvaguardas que impeçam que alguém assuma a prática de um ato de improbidade no lugar de outro, eu não tenho a menor dúvida. Porque no ambiente pernicioso que é a improbidade, a corrupção, não vão faltar pessoas compráveis, pessoas que possam se oferecer para assumir uma culpa que não é delas. Então é possível que o promotor de justiça realize um ato capaz de tentar identificar se essa pessoa realmente é quem praticou aquele ato, se ela não é uma massa de manobra, se ela não é uma marionete. Isso pode ser feito por meio de uma confissão. Agora, eu acho que não precisa desse detalhamento colocado pelo ANPP, porque a falta de regulamentação do ANPC dispensaria essa regulamentação. O que me parece necessário o promotor estar atento é que um documento deste tipo, com um interrogatório, uma entrevista com um acusado, seja suficientemente capaz de indicar que o sujeito não foi ele que praticou aquele fato. Eventual confissão, mesmo propriamente dita, confissão no acordo de não persecução civil, não acho que cheguemos a tanto. Não acho que não seja uma obrigação tão textual no acordo de não persecução civil, porque ele não é obrigatório. E temos que lembrar um outro detalhe, né? A confissão no processo civil, até já fiz uma postulação dessa no processo uma vez, interessante, ela é diferente da confissão no processo penal. Porque a confissão extrajudicial do processo penal é plenamente retratável. No processo civil não é assim. Se o sujeito se retrata numa fase pré-processual, aquela confissão opera efeitos. Só que o eventual desfazimento do valor probatório daquela confissão no processo civil parte pela desconstituição daquele ato a partir da construção ou da identificação de vícios do consentimento. São situações diferentes. Então, exigir propriamente que o cara confesse pode colocar a perder a celebração do acordo, que o sujeito pode ficar muito receoso. Agora, a garantia de que você esteja celebrando um acordo contra alguém que não tenha praticado, isso deve ser feita pelo promotor de justiça de algum modo. Inclusive mediante cláusulas no acordo. Tem essa medida provisória que eu mencionei na minha fala, 899 de 2019, tem uma previsão dizendo isso. Se ficar demonstrado que o sujeito está se valendo de interposta pessoa, ou seja, não foi ele que praticou aquele fato, ou não é ele que está pagando o débito tributário, rescinde-se automaticamente o acordo. Muito interessante esse tipo de previsão, porque evita o drible e a utilização de pessoas para serem responsabilizadas no lugar da outra, que foi o propósito original da confissão no ANPP. Helena, sobre essa questão da prescrição, no modelo de acordo substitutivo, a homologação judicial viria para encerrar o processo como se fosse a decisão judicial. Mas no modelo de condições, submeter esse acordo de condições à homologação judicial, na sua visão, teria aptidão para interromper a prescrição? É complicado, né? Porque acho que o CPC fala em recebimento da inicial, né? Não fala em acordo de homologação, né? Eu acho que dá para brigar
processualmente pela interrupção da prescrição e talvez acumular com um pedidinho de protesto, já que é um pedido anômalo, né, do processo civil moderno. Eu acho que daria para acumular os 2 pedidos e tentar obter a interrupção. Porque aí o teu problema, eu já sei qual é o problema que você está vislumbrando. Se o cara descumpre, você não tem sanção para executar. Você vai ter que entrar com a ação. Se não tiver havido nenhuma interrupção, lascou, você perde tudo, que vai dar prescrição. Salvo se as condições forem previstas para serem cumpridas dentro do prazo. Instantaneamente, muitas das vezes. Nesses casos, me parece que a estratégia ministerial não propor acordos com a prescrição próxima e, segundo, não dilatar demais no tempo as prestações devidas pelo obrigado. Como, por exemplo, essa é a dificuldade de criarmos acordos para fazer o sujeito renunciar ao direito de se candidatar. A renúncia ao direito de se candidatar, ela é muito longa no tempo. Imagina, você tem que somar o tempo cabível de suspensão do processo de direitos políticos, mais a inelegibilidade. Ainda que você aplique um redutor capaz de levar ao estímulo, você vai alcançar fácil 8 anos, 6 anos. É um acordo cuja execução fica diferida durante 6 anos dentro da promotoria. Então, é trabalhoso, não é fácil, né? Como inclusive, nos órgãos do próprio Poder Judiciário. Eu conversando com o colega Landolfo Andrade, ele colocou uma questão muito interessante. O Ministério Público do Estado de São Paulo está tentando fazer gestão junto ao TSE para que, uma vez celebrado o acordo de suspensão dos direitos políticos, o próprio acordo produzir já um engajamento junto ao banco de dados do TSE e aquilo ali já produzir, a partir dele mesmo, a suspensão dos direitos políticos e a inelegibilidade reflexa. Muito interessante. Resolveria drasticamente essa questão da permanência do acordo sobre fiscalização do Ministério Público durante muitos anos. E essa é tomara que dê certo essa empreitada, porque isso simplificaria significativamente, mas por enquanto nós não temos essa medida. O compromisso do sujeito não se candidatar leva à necessidade do procedimento administrativo fiscalizatório do cumprimento do acordo de não persecução civil se estenda durante muitos anos. E uma última, há limites de ajuste fora do artigo 12? Em grande repercussão, como o escândalo do fax da FIFA seria socialmente desejável, como indagado, necessária a confissão, total devolução do proveito? Ficou meio confusa a indagação. Penso que ele está indagando aqui se existe ajuste fora do artigo 12, condições outras, né, que não aquelas sanções. Aí entra um pouco do que nós debatemos a respeito da desvantagem ou vantagem de adoção de um ou outro modelo. O modelo que você aplica medidas socialmente ou sociais úteis socialmente para a proteção da probidade administrativa, ele não comporta um rol taxativo de medidas a serem aplicadas, né? Isso significa que podem ser aplicadas medidas que produzam um efeito equivalente, efeito prático equivalente àquelas previstas às sanções do artigo 12 e outras medidas. Inclusive, vejam que a redação da lei anticorrupção, ela tem, assim como a redação do acordo de não persecução penal, tem uma cláusula de encerramento que procura criar uma extensão das medidas cabíveis para a proteção daqueles bens jurídicos. Isso é muito bom, muito útil e vai ao encontro da justiça consensual. Penso que, se mesmo adotado outro modelo de aplicação de sanções, como você está se valendo do sistema de justiça consensual, que se baseia principalmente no devido processo consensual e na autorregulação das partes, da vontade pelas partes, penso que é possível, sim, criação de outras medidas capazes de dar a proteção à probidade mais diferentes e mais significativas do que apenas aquelas previstas no artigo 12. Agora, tenho também um pequeno receio. Qual é o receio? Observem que o artigo 37, parágrafo 4º, matriz da lei de improbidade administrativa, ele enumera sanções. Ele diz quais são as sanções que ele quer que aplique. Ele fala, vai ser editada uma lei de improbidade administrativa que aplica sanções tal, tal e tal. Então, vejam, eu estou aqui construindo uma tese, falando, olha, nós estamos diante do direito consensual que comporta uma autorregulação e que, portanto, comporta medidas diferentes. Não me surpreenderia um judiciário dizer, não cabe outras medidas, não, cabe só essas sanções aqui, porque a lei de improbidade é filha desse dispositivo constitucional. Claro, né, pessoal, estou problematizando, não acho que seja um risco e um perigo, porque acho que a justiça consensual permite essa abrangência e essa abertura, sim. E tinha mais uma aqui que eu não tinha visto, mas é a última. Considerando a impossibilidade do Danilo Elias Pereira,
considerando a impossibilidade de imposição de inelegibilidade por meio de acordo, seria conveniente, a fim de evitar que o acordante burle eventual cláusula de não se candidatar a cargo político em momento muito próximo à eleição, estabelecer como condição a abstenção de filiação a partido político, que somente pode ocorrer até 6 meses antes do pleito eleitoral? Vai cair um pouco na resposta que eu acabei de dar, né? Se você entende que essas outras medidas, abstenção de filiação de partido, seria uma medida mais significativa para a proteção do acordo que você está construindo, me parece que é possível. Agora, se você tem um apego mais relacional entre a medida construída, a condição construída no acordo, com as sanções previstas no ordenamento, me parece que não, porque haveria aí um descolamento muito grande, já que a sanção de inelegibilidade impede pura e simplesmente que o sujeito se candidate. Claro que ele estiver suspenso dos direitos políticos, nem filiação partidária ele poderá ter, né? Mas me parece que vai depender do modelo que você adota. Se você conforma a justiça consensual de maneira mais ampla, capaz de conformar medidas mais amplas, me parece que é uma decisão, uma medida construída, possível de ser construída no acordo. O que é importante, eu acho que nós temos que levantar e sempre ressaltar, é que o acordo ele tem que contar com essa maior liberdade mesmo. O sujeito entende que essa é uma medida de apoio necessária, negociar com ela, colocá-la sobre a mesa, colocá-la sob negociação para amparar melhor o cumprimento do acordo e da maneira como ele entende suficiente e capaz de proteger a probidade administrativa. Claro, sem criação de ilegalidades, como eu mencionei, e sem, eventualmente, ferir a dignidade da pessoa humana e outros direitos fundamentais que não são, eventualmente, negociáveis. Bom, nós encerramos as indagações. Mais uma vez, eu queria te agradecer muito, Renê, por essa aula que você nos deu, contribuiu muito para o nosso debate, acrescentou muitos aspectos aqui, tenho certeza que foi muito produtivo para todos os que estão aqui assistindo a você. Vou te passar a palavra para suas últimas considerações, posteriormente para o Dr. Marcelo, para o encerramento. Bom, pessoal, agradecer imensamente, o tema é muito caro à minha formação, eu sou promotor de justiça aí desde 2003, então já temos aí 17 anos nessa luta e sempre fui um promotor ligado à defesa do patrimônio, fui estagiário em Presidente Prudente da Promotoria do Patrimônio e sei do quanto esta atuação é cara, é importante para o Ministério Público. Queria agradecer imensamente o convite do Marcelo, da Fabiana, dizer mais uma vez que o Ministério Público de Goiás é um daqueles ministérios públicos que nos deixa sempre muito feliz, muito receptivo à minha pessoa e o carinho é imenso, é recíproco também. E dizer que o tema ele é muito, hoje, incerto, maleável, como é o próprio descortinamento de todo esse sistema de justiça consensual. As dúvidas do acordo de não persecução civil, elas estão em um patamar, mas não subestime, porque lá no acordo de não persecução penal tem uma outra gama de dúvidas tremendas, e isso vai levar um tempo realmente para ser devidamente acomodado, principalmente por conta das decisões judiciais que deverão ser proferidas. Nós estamos meio como aquela diferença que o personagem do Parque dos Dinossauros 3, ele menciona para um rapaz, né? Você sabe qual é a diferença, André, entre o astronauta e o astrônomo? Ele fala, olha, o astrônomo é aquele cara que desenvolve ciência no papel, ele estuda, ele calcula e ele diz como é que você vai encontrar os astros, os planetas, as composições químicas, etc. E o astronauta é aquele que vai lá, ele vai lá verificar como é que está. Qual que é mais importante? Ele diz, não temos como dizer qual que é mais importante. Nós estamos aqui hoje no papel de astrônomo, né? Nós estamos estudando o papel científico ou acadêmico do acordo de não persecução civil e daqui a pouquinho nós estaremos colocando a mão na massa e estaremos exercendo a função de astronauta. Claro que para ser um bom astronauta precisa ter uma boa base científica, senão o sujeito pode se perder no espaço e produzir danos à própria vida, gente. É isso, queria agradecer mais uma vez e me colocar à disposição para outras ocasiões. Um abraço, pessoal. Obrigado, Renê, obrigado, Fabiana. Mais um evento muito exitoso. Um tema que o MP de Goiás vem se debatendo, principalmente pelo interesse da Fabiana e do Centro de Apoio do Patrimônio Público. Eu agradeço, Renê, demais essa sua intervenção. Muito contribuiu para o nosso grupo de estudo do patrimônio público.
Então, tenho certeza que a Fabiana, né, com mais com esse dia aqui de evento, ela pôde aqui refletir ainda mais sobre o trabalho que o CAU vem desenvolvendo, e aqui nos nossos integrantes e todos os nossos ouvintes do YouTube, com toda certeza, saíram enriquecidos do evento de hoje. Então, muito obrigado, Renê, muito obrigado, Fabiana, por esse evento, e os nossos colegas promotores que puderam participar aqui, os nossos substitutos, nossos novos promotores, muito obrigado pela participação. Então, assim, eu encerro mais um evento aqui da Escola Superior, em parceria com o Centro de Apoio Operacional da área de Patrimônio Público e Terceiro Setor. Até um próximo evento. Até breve.